Hoje falaremos sobre o filósofo e matemático Pitágoras. Como já dito anteriormente, Pitágoras foi um matemático e filósofo grego, autor do famoso Teorema de Pitágoras, no qual se baseia em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa frase ficou conhecida no mundo todo, em vista de que Pitágoras de Samos, o famoso Pitágoras, foi considerado um dos maiores filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga. Agora falaremos um pouco sobre sua biografia. O famoso Pitágoras nasceu no ano 570 a.C., na ilha grega de Samos, na costa jônica. Era considerado um homem superdotado, pois ele estudava matemática, música, literatura, filosofia, astronomia, entre outros. Porém, apesar desta ter sido sua origem, a história de Pitágoras é envolvida em várias lendas. Isso porque vários supersticiosos acreditam que Pitágoras tenha tido influência divina na sua inteligência. Na época em que ele viveu, ele era considerado um homem super respeitado, pois, segundo os historiadores, ele também fez descobertas super importantes a respeito do corpo humano, e estas descobertas teriam contribuído profundamente para a medicina da época. Já na idade adulta, Pitágoras viajou vários países do mundo para aprofundar seus conhecimentos na astronomia e matemática. E em uma dessas suas trajetórias, conheceu Anaximandro de Mileto, no qual tinha esse nome, pois foi um discípulo de Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo. Então, Anaximandro e Pitágoras juntos investiram muito tempo de suas vidas na tentativa de descobrir a possível origem racional de todo o universo. E então, os dois fundiram os estudos de Tales, geometria e astronomia aos seus conhecimentos de matemática e filosofia. E então, os dois juntos formaram uma seita, chamada Seita Pitagórica. Entre seus conhecimentos de matemática, um dos estudos mais famosos de Pitágoras foi o qual descobriu que havia uma relação específica entre os lados de um triângulo retângulo, formando a famosa frase: o quadrado da hipotenusa seria igual à soma dos quadrados dos catetos. Porém, além da matemática, Pitágoras foi muito conhecido por ser um grande filósofo. Isso porque os filósofos, no período pré-socráticos, queriam entender qual seria a origem de todo o universo e toda a natureza. E segundo Pitágoras, o universo seria organizado e numericamente compreendido. Segundo ele, os números estão na origem de tudo, desde a configuração espacial das coisas até a sua composição. Entretanto, apesar de diversas descobertas e estudos do filósofo, Pitágoras continha em seus estudos ideias revolucionárias. E na época, esse foi o motivo para tal ser perseguido. Pitágoras então rapidamente se mudou para Crotona, localizada no sul da Itália, região conhecida como Magna Grécia. E lá, como já previsto, aprofundou cada vez mais seus estudos na filosofia e matemática, e fundou a escola de caráter misto filosófico, denominada como Escola Pitagórica. Porém, mesmo após tantos feitos, Pitágoras voltou a ser perseguido, tivendo que deixar Crotona e partindo rapidamente para o Egito. E lá, ao observar as pirâmides, criou o Teorema de Pitágoras que nós conhecemos. O mesmo acabou falecendo na região do sul da Itália, em Mesopotâmia, com aproximadamente 80 anos. Porém, mesmo após sua morte, a escola pitagórica ficou mundialmente conhecida. Isso porque, segundo Pitágoras, os números explicavam a origem da vida da Terra, representando a harmonia e a ordem das coisas. E seus alunos logo ficaram conhecidos como pitagóricos. E tal escola revelou diversos nomes, como Temistocleia, Filolau, Arquítas de Tarento, Aclemeão e Melissa. Na escola eram dados aulas de música, filosofia, política, religião, moral e matemática, pregando novos e exclusivos conceitos de aritmética e geometria. E mesmo após a morte, seus alunos, os pitagóricos, desenvolveram argumentos sobre a reencarnação, no qual, para a época, tais estudos eram considerados muito polêmicos. Eles acreditavam e pregavam que a alma é libertada do corpo após a morte,
Portanto, a alma poderia reencarnar em corpos com capacidades mais elevadas de acordo com os ensinamentos adquiridos durante a outra vida na Terra. E agora, terminaremos sua biografia com a famosa frase do filósofo, no qual ficou muito conhecida na época. Abre aspas. Observa o teu culto à família. Cumpre teus deveres para com teu pai, tua mãe e todos os teus parentes. Educai as crianças e não precisarás castigar os homens. Fecha aspas.